Olá, estudantes do sétimo ano, mais uma aula de matemática. Hoje vamos iniciar com o conteúdo de radiciação, certo? Então, uma breve explicação. A radiciação em geral é quando a gente estuda as raízes. No nosso estudo inicial, vamos estudar as raízes quadradas e vamos entender um pouquinho por que ela tem esse nome de raiz quadrada e por que e como se realiza o cálculo em geral, certo? Algumas propriedades. Então vamos começar, certo? Prestando atenção. Aqui tem um exemplo que é interessante. Veja só, raiz quadrada. Tem um nome raiz e tem um nome quadrada. Então deve ter alguma relação com quadrados. Aí no quadro, claro que não ficou perfeito desenho, eu não fiz utilizando uma régua adequada, mas vocês conseguem entender. Tem 4 quadrados e todos eles são formados por alguns quadrados menores, certo? Digamos que esses quadrados menores são as unidades de área. Como assim? Esse menorzinho aqui tem 4 quadradinhos de área, esse 9, esse 16 e esse 25. Se vocês observarem, eles têm a mesma quantidade em altura e em largura. E isso porque quadrado, todo quadrado obrigatoriamente tem os lados iguais, não é isso? Então veja só, a área dele é 4, porque tem 4 quadradinhos. Mas já que ele tem os lados iguais, essa área foi porque um lado é multiplicado pelo outro. É assim que a gente descobre a área de quadrado, certo? É base vezes altura. Então a raiz, a origem da área desse quadrado tem a ver com o lado. Então a área de 4 tem uma origem de um lado 2. Porque 2 vezes 2, 4. A origem de uma área 9, 9 tem a origem com o lado 3. Um quadrado que tem uma área de 16 tem uma origem de um lado que era de 4. Certo? Ó, 4 vezes 4, 16. A origem de um quadrado que tem área de 25 é um lado que possuía uma quantidade de 5. Então, 5 vezes 5, 25. E disso aí já tiramos uma informação. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 25 é 5. E aí nós entendemos a relação que tem o nome raiz quadrada com quadrados, certo? Então eu vou dar uma pausa para a gente ver mais uma parte da aula. Continuando, certo? A forma da escrita da raiz quadrada é essa aqui que a maioria das pessoas já conhece, certo? Então, se eu quero fazer raiz quadrada de 4, eu escrevo dessa forma. E o resultado é 2. Raiz quadrada de 9 eu escrevo dessa forma, o resultado é 3. Uma forma de você pensar na hora de encontrar uma raiz é o seguinte. Digamos que você quer saber a raiz quadrada de 16. Você tem que pensar assim. Que número que vezes ele mesmo eu obtenho 16? Aí você pensa, será que é 5? 5 vezes 5 é 16? Não, é mais, é 25. Será que é 3? Não, 3 vezes 3 é 9, não é 16, é menos. Então deve ser 4. 4 vezes 4, 16. Então a raiz quadrada de 16 é 4, certo? Outra observação. Digamos a raiz quadrada de 13. Que número que vezes ele mesmo eu obtenho 13? Não existe um número natural, nem inteiro, que tenha esse valor. Que ele vezes ele mesmo vai dar o resultado de 13. Existem aproximações, certo? Então nem todas as raízes possuem um valor exato. Algumas possuem, mas a maioria delas não, certo? Próxima parte da aula, propriedades. O que são propriedades? É o seguinte, a primeira propriedade, se você tem duas raízes que estão se multiplicando, o que é que você pode fazer para lhe ajudar? Você pode unir elas numa raiz só. Era a raiz de 4 vezes raiz de 10. Você faz uma raiz sozinha e multiplica 4 vezes 10, que vai dar a raiz de 40. Certo? Outra coisa. Se você na verdade é a mesma ideia de cima, só que ao contrário, né? Se você tem uma raiz, dois números estão se multiplicando, você pode separar em duas raízes
Porque de repente você pode resolver uma delas, ó. Raiz de 3 não tem valor exato, continuou raiz de 3, mas a raiz de 9 é 3. Então, se você tem uma multiplicação, você pode unir ou separar as raízes, certo? Cuidado, porque agora a seguinte propriedade vai dizer o seguinte: raiz quadrada de uma soma de 8 mais 2 é diferente da raiz quadrada de 8 mais a raiz de 2. Então, você não pode separar em duas raízes se tiver uma soma ou uma subtração. Vale para subtração também. E aqui a mesma ideia, só que no passo contrário. Se você tem duas raízes que estão somando, você não pode unir elas numa soma só. Você só pode unir se for uma multiplicação ou uma divisão também vai ser possível fazer essa operação, certo? Essa é uma propriedade. Então, já temos os conceitos iniciais de raiz quadrada, a propriedade, que interessa para essa aula, eu vou passar agora uma atividade. Então, para finalizar o vídeo, essa é a atividade. E o primeiro é para você encontrar algumas raízes quadradas, certo? Eu vou passando devagar, lembrando sempre que copiem tudo que tiver no vídeo. Dá uma pausa no vídeo e copia no caderno. Então eu vou passando aqui devagar até o quesito todas as raízes quadradas para você encontrar o valor. E no segundo, você vai olhar no vídeo aquela parte das propriedades, vai entender o que foi explicado lá e vai resolver esse segundo aqui utilizando a propriedade correta, certo? Sem muito segredo. Então um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.